sou Sidney Miranda, sou fotógrafo de moda. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da Via Cultural. Ao longo desses 4 encontros, nós falaremos sobre produção fotográfica e criação de imagem. Hoje nós falaremos sobre a imagem de moda. A gente vai falar sobre fotografia de moda. A gente vai entender, antes da gente falar sobre a fotografia em si, a gente vai falar um pouco sobre o que é moda, né? A moda, ela vai funcionar muito como uma expressão de um coletivo, né? Uma expressão visual de um coletivo. Então a gente vai entender que dentro dessa expressão, né, dentro dessa maneira de vestir, a gente vai entender que ela existe um ciclo, né? Então ela vai passar pelo seu início, meio e fim, e esse ciclo cada vez se apresenta menor, mas ele pode durar 6 meses ou 2 semanas, dependendo de como funciona e de como que essa moda foi aplicada dentro desse consumo e tudo mais. Então, essa moda também vai ser muito atrelada a esse consumo de alguma coisa, né? E essa lógica desse consumo de que uma coisa nova está sempre sendo lançada, ela vai ser aplicada em muitos campos para além da roupa, né? Então ela vai ser aplicada na tecnologia, nas cores, nos gostos, né? Então tudo isso vai ser aplicado de maneira diferente dentro de contextos diferentes, mas tudo isso relacionado à lógica da moda, né? Claro que dentro da roupa a gente vai entender que tudo é muito mais rápido no sentido de que a roupa muitas vezes ela pode ser mais barata, então ela pode ser trocada muitas vezes com mais facilidade do que um celular, por exemplo, ou um carro. Esse ciclo vai ser mostrado muito mais nítido exatamente por isso, porque a roupa ela vai estar muito mais fácil de ser adquirida em relação aos outros produtos, né? E também pela necessidade de vestir e tudo mais. Então, quando você vai pensar, né, nessa lógica da moda, a gente vai entender que ela também vai falar sobre as necessidades de um tempo, né? A gente vai entender que ela vai falar sobre o que as pessoas também pensam politicamente, muitas vezes, ou ela vai falar sobre uma cultura, né? Então, tudo isso a imagem de moda pode carregar, né? Sobre quais são essas expectativas de um futuro, qual é o momento atual daquelas pessoas. Então, por meio da vestimenta e por meio dessa imagem de moda, a gente começa a entender mais ou menos sobre o que aquela sociedade quer falar ou sobre o que ela fala, né? Então eu acho muito interessante a foto de moda exatamente por esse aspecto, né? Porque ela vai mostrar qual é essa atitude, qual é esse pensamento do momento, né? Qual é o que as pessoas anseiam naquele momento. Também, dentro dessa imagem, a gente vai entender que ela não vende apenas um produto, né? Ela não vai vender exatamente só uma roupa ou algum brinco, por exemplo. A gente vai entender que ela também vai vender atitude, ela vai vender todo um cenário em volta, né? Então ela vai vender muitas coisas para além desse físico, né? A gente vai entender que ela vai vender muitas vezes um mundo encantado também, assim, ou uma maneira nova de viver, um estilo de vida novo, né? Então, dentro disso, ela vai criar vários cenários, né, para se expressar e vender alguma coisa, né? Então, ela sempre vai estar atrelada a essa venda de algo que não necessariamente é física, mas que está sendo vendido naquele momento. Então, ela pode ser essa referência do passado também, ou ela pode ser única e exclusivamente para vender aquela peça específica, né, dentro de um contexto. Então, a gente vai entender que essa foto de moda também vai carregar muitos significados, vai carregar muitas maneiras e muitas intenções dentro dela, né, porque a gente está trabalhando com essa atitude e tudo mais. E nesse vídeo a gente vai falar muito sobre essa atitude, a gente vai entender como que essa roupa e essa imagem pode trabalhar essa atitude dentro dela. Pensando nisso, a gente vai pensar em como que uma mesma peça pode expressar diferentes atitudes, porque depende muito do contexto onde ela vai ser inserida. A gente pensar numa loja de varejo muito conhecida e tudo mais, e mais popular,
a gente vai entender que a camiseta branca, por exemplo, vai ser vendida e mostrada de um jeito diferente do que numa revista de moda, por exemplo. Né? Então a gente vai entender que às vezes na revista de moda ela pode aparecer de maneira muito mais abstrata e de uma maneira muito mais menos óbvia, né? A gente pode dizer, enquanto na loja de varejo ela precisa mostrar o produto, a gente precisa trabalhar o que é essa peça, né? E como que ela vai ser inserida. Então, pensando nesse contexto, a gente vai entender que as duas imagens podem falar sobre a mesma camiseta branca, só que de maneiras diferentes. E não existe um problema, né? Os dois jeitos vão ser válidos, mas é muito interessante que a gente entenda a diferença de expressão dessa mesma peça, né? De como que essa mesma peça pode ser reproduzida. A gente compreende a necessidade de entender para qual público vai ser ou para qual público você deseja que essa imagem chegue, né? Porque você entende como que as necessidades de cada um deles e entende como que essa imagem tem que ser reproduzida, porque se ela for muito abstrata e às vezes a pessoa não está esperando isso, muitas vezes pode criar esse ruído e a sua imagem não cumpre o papel muitas vezes. Ou se você quer que crie esse estranhamento, que a gente entenda como provocar isso e como fazer refletir também com essa imagem, né? Então acho muito interessante também como a gente pode criar essa ruptura ou como trabalhar essa nova maneira de representar aquela imagem dentro de um outro contexto. E aí a gente vai entender, né, no caso do exemplo dessa camiseta branca, em como que essa camiseta branca vai ser mostrada, como que ela vai ser mostrada por você, qual vai ser o significado que você pode atribuir a ela, né? Qual maneira você quer que seja atrelada a essa camiseta branca, por exemplo. Acho interessante também mencionar uma frase, né, de um livro do Lars, em que ele menciona sobre essa questão da imagem de moda, né? O livro chama Moda, uma Filosofia, e aí eu vou ler um trechinho sobre o que ele fala nesse livro. Nas imagens de roupas na fotografia de moda não há, por exemplo, nenhuma ligação entre as roupas e suas origens, muitas vezes em fábricas com trabalhadores subremunerados. As mais horrendas condições de trabalho podem ser transformadas num objeto de prazer. A foto separa o objeto de suas relações e o insere num mundo belo de sonho. Pensando nesse contexto dito no livro, a gente vai entender a responsabilidade de criar essa imagem, né? Porque, como eu já disse em vídeos anteriores, a gente não sabe quem veio antes dessa imagem acontecer, muitas vezes, né? Então a gente não sabe qual foi o processo para que aquela peça tenha sido produzida. E pensando nisso, a gente também vai entender e qual significado a gente quer trabalhar dentro desse contexto, né? Para que a gente trabalhe com imagens mais coerentes e que a gente sempre trabalhe maneiras legais de produzir imagens dentro do nosso contexto também, né? Dentro das nossas condições, né? De imagem e tudo mais. Porque quando a gente vai fazer uma fotografia de moda, realmente a gente está tirando uma imagem de contexto muitas vezes, né? Então a gente está tirando uma peça de contexto, né? Então a gente vai entender até qual é esse limite, né, entre tirar essa peça de contexto e tudo mais, para que a gente não desrespeite muitas vezes a cultura de alguém, né? Então, a gente vai entender que essa imagem, ela também tem que ser muito carregada de uma responsabilidade sobre como ela vai ser montada e tudo mais, e como vai ser fotografada e tal. Então, a gente vai entender que esses pontos, né, dentro desse livro também são muito interessantes para a gente compreender, e eu indico o livro também, Moda, uma Filosofia, exatamente porque ele vai trabalhar sobre outros aspectos, pensando, né, nessa moda em outros aspectos. Então ela vai estar relacionada à arte, ao corpo, ao consumo. Então é muito interessante que a gente pense também nessa moda relacionada a outros campos, né? Então é muito interessante a gente relacionar, e eu indico esse livro também para que a gente pense um pouquinho nessa imagem de moda.
Pensando nisso, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as suas características dentro dessa fotografia de moda. Como essa fotografia vai mostrar a sua expressão também. Se a gente for entender a moda dentro desse aspecto da expressão, a gente vai entender como que o fotógrafo, né, como quem fotografa pode também transmitir a sua característica a essa imagem. Né? Então, essa imagem vai ser carregada de muitas características suas também. Porque muitas vezes, dependendo do seu contexto também e de como é esse trabalho, ou se vai ser autoral, você vai entender que essa foto ela não vai precisar seguir tantas regras, né? Claro que é necessário que você entenda quais são as regras técnicas para fazer uma foto e aí sim você começa a quebrá-las para você criar o seu estilo também dentro da fotografia, mas a fotografia de moda geralmente é muito permissiva nessa questão de deixar essas regras, né, meio de lado. Então você pode pensar em como atribuir essas características à sua imagem, né? Pensando que você pode adicionar uma foto, às vezes com um ângulo diferente, às vezes com uma distorção de lente, ou uma foto tremida, por exemplo, né? Então, tudo isso que teoricamente seria uma foto errada, entre aspas, ela pode ser uma característica da sua foto de moda, né? Então você pode trabalhar esses pontos também ao seu favor e trabalhar essa linguagem, né, e sua característica dentro dessa imagem. E aí muitas vezes vai ser a sua característica que vai fazer com que aquela foto seja uma foto de moda. Né? Então, pela sua interpretação, pela maneira como você fotografa, essa imagem vai ser traduzida e vai ser inserida dentro de outros contextos só pela maneira como você fotografa e tudo mais. E é interessante que você trabalhe esses pontos porque aí você começa a criar essa imagem com muito mais propriedade, com uma assinatura muito legal, né? Então você vai pensar como que essa imagem também pode ser elaborada e colocada a sua característica, independente de qual roupa ou de qual modelo você esteja fotografando, né? Então é muito legal que a gente comece a pensar em como construir essa assinatura também, né? Que eu disse em vídeos anteriores, né? Então dentro da foto de moda é muito legal que você perceba esse ponto e trabalhe ele também. E para finalizar, eu indico dois documentários para que a gente também comece a pensar um pouco sobre moda e que a gente comece a entender um pouco como funciona esse processo de criação, desde uma revista até na produção mesmo de uma peça. O primeiro documentário que eu vou indicar é o September I Sue. É um documentário que mostra a produção da revista de setembro da Vogue americana. Nele você vai ver muitos bastidores, alguns bastidores, ou como essas imagens vão ser criadas dentro daquele contexto de uma revista tão importante, né, no mundo. Você vai entender quais são as pessoas que trabalham também, você conhece algumas pessoas, também vai entender como que esse processo de seleção de imagem acontece também, então entender como que essa equipe trabalha, para entender quais são os passos para chegar nessa última edição dessa revista e para chegar em como que ela vai ser feita e tudo mais. O segundo documentário que eu indico é o documentário Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Ele vai falar sobre a produção de jeans na cidade de Toritama, no Pernambuco, né? Então, essa cidade, ela produz jeans e a gente vai entender muito sobre as pessoas que fazem essa moda acontecer e que não necessariamente estão nesse campo visual do que cria o conceito dessa imagem. A gente vai entender sobre quem está fazendo as peças, né? Então você vai entender nesse contexto como que essas imagens vão ser inseridas e como que esse documentário mostra muito sobre essa produção e vai fazer refletir como que a gente cria essa nova imagem, né? E como que a gente entende quem é que está vindo antes de você fazer aquela imagem.
Então, acho muito interessante esse seu comentário para a gente refletir também sobre o nosso papel dentro da moda e sobre o papel de quem veio antes da gente fazer aquela imagem e tudo mais. Bom, esse é o nosso último vídeo aqui, né? Falando de fotografia aqui no mês de junho. Então eu espero que esses 4 vídeos tenham te auxiliado em algum aspecto e que tenha ajudado em alguma questão na fotografia. Eu agradeço muito a quem assistiu todos eles e a quem chegou ao final desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!